de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Sim, hoje é sexta-feira, meio-dia em Guarulhos e está no ar o Timão Universitário desta semana. Sim senhor, sexta-feira sempre dia de Timão Universitário, o programa que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de Jornalismo da Univeritas UNG em parceria com a Rádio Coringão. Sim, estamos no ar em radiocoringão.com.br. Vá lá, acompanhe-nos. Sim, toda sexta-feira, meio-dia, tem a edição semanal do Timão Universitário falando, resumindo a semana toda, a semana corintiana e, claro, prospectando as próximas semanas, as próximas rodadas, falando de futebol feminino, falando de futsal, falando de tudo aqui no nosso Timão Universitário. Pois é isso aí, estamos juntos. Eu sou o Alex Dinarte e junto a mim aqui na mesa de debates do Timão Universitário, devastada, digamos assim, hoje, né? Com Elias Macedo e com o nosso Vitor Rossi nos comandos técnicos. Kleber Soares, o maestro, está conosco também, pode crer. Lembra você, fiel torcedor corintiano, que para participar da Rádio Coringão, da programação da Rádio Coringão e também aqui do nosso Timão Universitário, é moleza. Você só não participa se você não quiser. Então vá lá, siga-nos no Twitter, @Rádio Coringão, o Twitter da Rádio Coringão, @Rádio Coringão, do Timão Universitário, @Timão Uni, tá? Timão Uni, lá no Twitter. Já no Instagram você segue a Rádio Coringão, @Rádio Coringão e o @Timão Universitário, o Instagram oficial do nosso programa. Também no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, facebook.com/Rádio Coringão. Então você pode curtir, compartilhar, comentar, faça lá o que você quiser nas fanpages, tanto da Rádio Coringão quanto do Timão Universitário, sempre de torcedor para torcedor, tá certo? E lembrando que também nós estamos no YouTube, a partir das 18 horas do sábado, o Carlos Eugênio dá o play lá no canal do YouTube da Rádio Coringão e você vê a nossa carinha bonita aqui, cheia de maquiagem. Pena que não dá pra sentir o perfume, né, da gente, né? Mas um dia isso a gente vai conseguir com a tecnologia. Pode crer, rapaziada. Então lá pra você acessar o nosso YouTube, basta fazer o clique lá no sininho das notificações, tá certo? Você fica sabendo lá das novidades do conteúdo gerado diariamente no YouTube da Rádio Coringão, canal do YouTube na Rádio Coringão. E no Timão Universitário de hoje, você confere, fiel torcedor corintiano. O Timão na mídia são as notícias que movimentaram a imprensa esportiva, né? Durante a semana toda. O Campeonato Brasileiro, Corinthians vence o São Paulo em Itaquera e já é o terceiro colocado na tabela do campeonato. Tem gente tremendo na base, já que eu tô sabendo. A Copa Sul-Americana, o Corinthians elimina o Deportivo Lara e garante vaga na próxima fase da competição. Pode crer, vamos enfrentar o Montevideo Wanderers. Daqui a pouco a gente fala também sobre esse jogo da Copa Sul-Americana. O provão será, inclusive, sobre essa partida de ontem. 2-0 Corinthians frente ao Deportivo Lara, lá na Venezuela. Também falaremos da Copa do Brasil, pois no Rio de Janeiro o Corinthians tenta reverter a vantagem flamenguista terça-feira no jogo de volta das oitavas de final, tá certo? Tem também a participação dos colaboradores da Rádio Coringão, tem o Fala Fiel na interação dos ouvintes do Timão Universitário da Rádio Coringão, tem o Eternamente em Nossos Corações, preservando a memória corintiana, homenageando hoje
Birubiru, o nosso Biro, e também o Storintias, que é outro quadro que preserva a memória corintiana aqui no nosso Timão Universitário, e também as notícias sobre o futebol feminino e o futsal no finalzinho, no rodapé do nosso Timão Universitário. Mas, de início, para começo de conversa, vamos lá com Elias Macedo, o Timão na Mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Boa tarde, meu caro Elias. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, ouvintes. Vamos de Timão na Mídia. Meu Timão, Corinthians chega a 17 milhões e meio em premiação em 2019 com vaga na Venezuela. Lance, Fagner será reavaliado no sábado e é dúvida para a decisão com o Flamengo. Globo Esporte, Carille comemora a classificação do Corinthians, mira Flamengo e diz, acredito neste grupo. UOL, Jadson destaca boa atuação e sequência invicta do Corinthians em 2019. E Estadão, Carille destaca a força do grupo ao completar 4 jogos sem sofrer gol. Pode crer, meu caro Elias. Essas são as notícias que movimentaram a imprensa esportiva durante a semana no nosso Timão na Mídia. Bom dia, Vitão. Boa tarde, Vitão. Bom dia não, o dia já foi, velho. Boa tarde, meu caro Vitão. Quer fazer algum destaque em cima dessas notícias aqui do Timão na Mídia, meu caro? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Elias, aos queridos ouvintes. Eu destaco aqui a do UOL, que diz Jadson destaca boa atuação e sequência invicta do Corinthians em 2019. A gente sabe que o Jadson tem uma qualidade muito boa, né? Ali no meio campo, o Corinthians sempre fluiu melhor com ele jogando o que ele sabe jogar. E ver com ele uma atuação melhorando e voltando à forma física ideal, o Corinthians é um reforço, né? Um reforço muito grande para o Corinthians. Tem o Sornosa também, que é um bom jogador, mas a gente sabe da qualidade do Jadson, que já fez diversas vezes diferença pro time, né? O time fluía com ele. E a sequência invicta do Corinthians, né, passa muito por... Até puxando um pouco aqui sobre a do Estadão. Sim, claro. Que comenta sobre 4 jogos sem sofrer gols, né? E essa sequência invicta passa muito também pela confiança que a zaga vem ganhando conforme os jogos e não vem tomando gol. E aí o Henrique e o Manuel, principalmente, vem se acertando cada vez mais, né? O entrosamento é peça-chave, né? Principalmente num elenco grande e num elenco de qualidade, né? Então, esse destaque seu em cima do Jadson, Vitor, ele chama atenção para uma situação que é aquela competitividade que o grupo deve ter dentro dele mesmo, né? Então, se o Jadson estiver bem fisicamente, o Carille tem a opção de escolher entre o Sornosa, entre o próprio Pedrinho, o Matheus e tal, que estão na seleção brasileira disputando o torneio de Toulon, mas que não sairão aí das opções importantes que o Carille possa ter na sequência, né? Então, essa competição de dentro do grupo, para mim, é de suma importância. Elias, dá algum destaque aí dessas notícias que você mesmo citou aí do Timão na Mídia, por favor. Então, o destaque que eu vou dar é pro Estadão, né, que já estamos completando 4 jogos sem sofrer gol, que até a nossa zaga no começo do ano estava sendo um pouco discutida, né? O Henrique, ele é um bom zagueiro, mas ele não tem toda essa, né, como que eu posso falar, apoio, assim. Ele tem o apoio total do Carille, né? Mas tem a torcida, querendo ou não tem aquela confiança completa nele para proteger a nossa zaga. E o Manuel veio sendo reserva do Cruzeiro e os dois eles estão conseguindo fazer grandes jogos, né? O Manuel os dois já são, né? Já estão bem confirmados pelo Carille, mas até o torcedor mesmo eu pelo menos já tô até simpatizando muito com os dois já. Eu né? vejo com bastante tranquilidade, porque os dois, na verdade. O Manuel sempre foi um grande jogador, tanto no Atlético Paranaense quanto no Cruzeiro. É um cara seguro, apesar de às vezes a gente achar que ele é lento e tal. Eu considero o Manuel um cara bem seguro na defesa. Claro, ninguém vai acertar 100% todos os jogos, né? Às vezes o cara sai atrás ali da marcação, não consegue se antecipar, mas eu acho que é um cara que vem evoluindo. E o Henrique, cara, diferente de várias outras pessoas, eu sempre gostei do futebol do Henrique, cara. Tá, né? Às vezes é questão de opinião mesmo. Eu sempre gostei, nunca achei o Henrique tão ruim assim
claro, falhou em algumas situações, vai pegando o ritmo do entrosamento, né, até o posicionamento mesmo entre os laterais, entre a linha de volantes, né, tem tudo isso, né, a coisa não é tão simples assim quanto parece, né, e às vezes o cara dá uma rateada em alguma situação ou outra, mas como os destaques aí foram dados, nos últimos jogos pelo menos eu não vi um problema gritante da defesa de falar, olha, poxa, precisa melhorar tal coisa, né? Tá tudo meio que acertado, tanto os laterais quanto a linha de volantes, que também reflete aí no bom futebol dos zagueiros, né, Vitão? E eu acho, Alex, que passa até por uma questão de adaptação, né? Porque o Henrique, ele jogando muito tempo ali no Fluminense e sempre tendo o Gum como companheiro de zaga. E aí mudou... Meu Deus! E aí mudou o companheiro de zaga, mudou o clube, mudou toda a estratégia e passando por essa adaptação ele vai conseguir desempenhar o futebol que ele sabe. Né? É verdade. Eu vou fazer um destaque rapidinho aqui referente a essa notícia do Timão na mídia. O Corinthians atingiu 17 milhões e meio em premiação, né? Só nesse início de temporada aí com a classificação lá para a Sul-Americana. Eu não gosto muito de falar de dinheiro, né? Mas para o clube, no atual momento, aí, dos clubes no geral, né? Não só do Corinthians, aliás, a situação econômica que o nosso país vive, que, né, a nossa realidade, que não tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui no Timão Universitário, mas, 17 milhões e meio de premiação já é um bom dinheiro, como diz aquele apresentador, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, além da conquista desportiva, a conquista financeira aqui para o Corinthians, né, para suprir algumas contas aí depois do patrocínio que agora tem o patrocínio Master, tem outros patrocínios na camisa e tal, tá conseguindo equilibrar pelo menos as contas aí, é o que a gente espera, né? E uma outra preocupação que daqui a pouco a gente vai falar também da partida do jogo contra o Flamengo, o Fagner saiu machucado ontem, né, do jogo contra o Lara lá na Venezuela, depois de uma pancada, mas Carille disse que não preocupa, a imprensa já deu uma boa crescida nessa situação, dizendo que o Fagner provavelmente seja dúvida e vai fazer alguns testes, mas daqui a pouco, com um pouquinho mais de embasamento, a gente volta a falar dessa notícia aí que o Fagner saiu lesionado na partida de ontem, tá certo? É isso aí, gente, esse é o Timão na Mídia, toda semana aqui no nosso Timão Universitário, o Timão na Mídia dá o pontapé inicial aos nossos destaques da semana para que a gente saiba aquilo que a imprensa repercutiu em nome do Esporte Clube Corinthians Paulista. E esse é o Timão Universitário, sim, toda sexta-feira, a partir do meio-dia, radiocoringão.com.br, conecte e também ouça por meio dos aplicativos, tá certo? Ouça por meio dos aplicativos TuneIn, Radios.net, fique à vontade, procure a Rádio Coringão, pois ela é ouvida em todas as partes do planeta, tá bom? Vamos lá, rapaziada, vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogou em Itaquera no péssimo horário para um clássico, o horário das 19 horas, mas conseguiu um excelente resultado contra o rival São Paulo. Rival? Vocês precisam acordar aí no Morumbi, hein, velho? Nós estamos perdendo o rival, hein? Não só nós, como o Palmeiras, o Santos. A sexta força já, esse time do Morumbi aí que não assusta mais ninguém, hein? Não é zoeira não, eu tô falando muito sério. Com o gol de Pedrinho, aos 6 minutos do primeiro tempo, o Coringão matou o jogo. Aos 6 minutos do primeiro tempo, o Corinthians liquidou a partida e somou mais 3 pontos na tabela. Pela Rádio Coringão, quem narrou foi o gestor do nosso YouTube. Rapaz, você ouve agora o gol de Pedrinho na voz de Carlos Eugênio. Vai, Rádio Coringão, vai, Pedrinho, vai, Carlos Eugênio. Terinha, Júnior Wagner Love deixou passar, ainda sobra para a equipe do Corinthians. Voltou para Fagner, recebeu, tocou atrás. Bola ali pro Pedrinho, bateu, é gol! Gol! É do menino maluquinho da Fiel, Pedrinho! O Corinthians tramava a bola pela linha lateral direita. Fagner e Love, quem apareceu? O menino Pedrinho chutou. A bola desvia na zaga do São Paulo. O Volpe caiu pro lado. Amigo, a bola foi pro outro. O Corinthians abre o placar aqui em Itaquera. Agora, Pedrinho. Corinthians 1.
7 desse primeiro tempo. É, o 7 do primeiro tempo. É isso aí, meu caro Carlos Eugênio. Vencedor de mais um clássico. Quem fala sobre o jogo, sobre a variação de jogadas do Timão, é o nosso comandante Fábio Carilli. Mais um clássico, mais uma vitória do Carilli sobre um rival paulista. Fala, técnico. Então, são jogadores que estão há mais tempo ali, né? Que nem Pedrinho, Matheus Vital, que já está aqui quando joga ali. O Ramiro, algumas vezes também já está exercendo bem essa triangulação, essas jogadas. E lá eu tenho mudado um pouco pelo lado esquerdo. Tem hora fazendo o Jadson como meia, caindo mais lá, o Sornosa vindo de trás. Mas a gente tem um lance pessoal lá com o Cleison, né? Então muitas vezes a ideia de isolar o Cleison com o lateral para ficar no 1 contra 1 é uma ideia de jogo também. Aqui o Fagner não é só marcador. Considero um Fagner um meia, um cara que levanta a cabeça e tem clareza daquilo que faz, vem de trás, mas vem com construção, vem com qualidade, e por isso também facilita muito, até pela dinâmica de jogo. É diferente do Avelar, que é grandão, já tem a estrutura mais como um zagueiro, que marca bem, que tem bom passe, mas é claro que não tem a dinâmica do Fagner, e esse lado direito está mais tempo junto quando joga, né? O Urso já tem um entendimento bem legal também, então estamos desenvolvendo melhor por aqui. E agora, com o tempo e com o trabalho, a gente vai desenvolver bem pela esquerda também. É isso aí, voz do comandante Fábio Carilli analisando aí o resultado do último domingo frente ao São Paulo. Rapaziada, é sério mesmo. A gente que é rival, né? Claro que a gente não quer que o outro seja melhor, mas, cara, é importante que o rival esteja equiparado com o outro, né? No domingo, juro pra você, Elias, fazia muito tempo que eu achei que eu tava jogando contra qualquer time pequeno, médio do futebol brasileiro. Eu não tive medo do São Paulo e eu acredito que a defesa do Corinthians, o elenco do Corinthians, a torcida que estava em Itaquera, não temeu o São Paulo em nenhum momento, sabe? Tá estranho isso, né? Os caras estão entrando em competições aí, sendo eliminados aí pelo menos há 10 anos e tal, passando um momento difícil. Claro que aqui não é o São Paulo universitário, mas, cara, os rivais precisam estar fortes para que os outros, né, os co-irmãos também se fortaleçam. E esse momento do São Paulo só ajuda os rivais aí a deitarem e rolarem. Muito fragilizado o time de São Paulo no domingo, né, Elias? Verdade, verdade. O São Paulo, o último título de expressão que eu lembro é o Brasileiro de 2008, se eu não me engano, né? E a Sul-Americana contra o Tigres em 2012, que teve aquela confusão que também acabou ficando um pouquinho apagada. E também tem um fato que o São Paulo não consegue vencer em Itaquera, né? Que realmente caiu em Itaquera, já era. Entra derrotado, né? Esse dizer caiu muito bem, principalmente o São Paulo, né? E o São Paulo não tem tido respeito, né? O Corinthians sempre está ganhando do São Paulo, né? Então é isso aí. E aí, meu caro Vitor, esse jogo, velho, como você analisa essa partida do Corinthians? Matou o jogo aos 6, né? Porque não correu riscos maiores, nenhuma pressão, nada de absurdo, né? Sobre durante o jogo todo. Foi bem tranquilo o resultado construído no comecinho do jogo, né, Vitor? Exatamente. E até esperava mais, que seria mais gols, pelo fato que saiu muito cedo o gol, né? E aí achei que tivemos mais oportunidades, achei que seria vitória por mais gols e acabou não sendo, né? Mas o Corinthians teve menos posse de bola, mas devido ao segundo tempo, né? Devido ao segundo tempo, a gente jogando no contra-ataque, mas o São Paulo, como você falou, não assustava. Mesmo a gente jogando no contra-ataque no segundo tempo, o São Paulo não assustava, não tinha muita chance. E aí onde o Corinthians foi passando o tempo e o Corinthians, eu tô com 1-0. Quem precisa fazer gol é você. Se você não tá incomodando do jeito que tá, eu tô bem. Então o Corinthians foi, mesmo com menos posse de bola jogando em casa, conseguiu vencer, o que já parecia provável, né? É verdade, é verdade. É bem isso mesmo. O resumo do jogo foi esse ponto final, praticamente o ponto final, com o gol do Pedrinho. É o belo gol que acabou desviando, né? Acho que no Arboleda, se não me engano, ou quicou e acabou desviando do alcance do goleiro do São Paulo. Mas, como bem disse o Elias e o Vitor aqui, nós não tivemos nenhuma ameaça maior aí pelo adversário, né? Então o Corinthians somou 3 pontos importantíssimos na tabela, porque a rodada, o Campeonato Brasileiro, ele é muito matemático, né? Ele não tem como fugir disso, né? Tanto que alguns falam, claro que não é
não é prático isso, porque não dá para você somar 2 pontos a cada rodada, né? Mas se você conseguir a média de 2 pontos a cada rodada, você vence o campeonato. Isso são os matemáticos que falam. Como nós somos jornalistas, isso não vai caber pra gente. Mas assim, é importante demais vencer uma partida em casa, né? Somar os 3 pontos. E na tabela em geral, a rodada foi muito boa pro Corinthians. O Corinthians acabou ganhando 5 posições, né? E porque o Goiás não conseguiu o resultado, o Corinthians ganhou do São Paulo, que estava à frente, o Santos não fez 3 pontos, fez um só, né, em casa, o Palmeiras ganhou, mas a CBF acabou pedindo para, por enquanto, não somar aí os 3 pontos da vitória frente ao Botafogo, por conta dessa demanda judicial aí, que o Botafogo pediu a anulação da partida, mas o Corinthians está na dele, né, esperando, e o Corinthians não joga na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro, né, tem um jogo adiado contra o Goiás, que vai ficar aí para depois da Copa do Brasil. Esse jogo foi adiado há umas 2 semanas, né, e ainda não teve data, não foi remarcado, e o Corinthians, claro, vai perder algumas posições agora por conta dessa rodada, já que o time não joga, mas está ali preocupando os demais na ponta da tabela, né? Então fica um pouquinho mais... Dá aquela sensação de, poxa, olha o Corinthians aí chegando de novo, né, no Campeonato Brasileiro. E a tabela, Elias, como que você tá? O que você acha aí? Dá para chegar? O Corinthians vai de fato disputar, vai só incomodar tirando ponto, ou vai focar direto aí nas Copas, né? Na Sul-Americana e na Copa do Brasil? Então, o Corinthians ele tá focando nos outros torneios, né? Mas o jeito que ele está disputando o Brasileiro é até legal. Fora o Palmeiras, que tá muito superior, né, nesse início de campeonato, acho que o Corinthians tem grandes chances de... Não sei o título, né? A gente vai vendo na medida que as coisas vão acontecendo, né? Mas ele está bem encaminhado. É importante agora, antes da parada da Copa América, ele conseguir se manter numa posição muito boa, né? Porque o antes, né, o início do campeonato é o que diz tudo lá no final, né? Se você conseguir começar bem, começar a ficar uma posição boa, lá no final isso vai refletir numa boa condição lá, né? E principalmente nessa questão da parada da Copa América, que todo mundo tá falando que os times vão voltar melhor e não sei o quê. Vamos esperar, né? Porque todo mundo vai ter tempo para treinar e aí você vai ver quem vai fazer um bom trabalho de fato, né, numa intertemporada, se esse trabalho vai ser físico, se esse trabalho vai ser um pouco mais tático e técnico, e aí a gente vai aguardar esse princípio, né, aliás, essa parada da Copa América para ver como que vão ficar os times aí no reinício do Campeonato Brasileiro. Por falar em Campeonato Brasileiro, aqui na tabela é o seguinte: o Palmeiras tem 13 pontos, né? Na verdade tem 16, mas como já expliquei, a CBF pediu para tirar por enquanto, não homologar a vitória do Palmeiras frente ao Botafogo. O segundo colocado é o Atlético Mineiro com 12. O Corinthians, que ganhou as 5 posições na última rodada, é o terceiro com 11 pontos, tá? À frente do São Paulo. Então o Corinthians já pulou à frente do São Paulo aí na tabela de classificação. O Santos também ficou em quinto com 11, né? E o Flamengo fecha aqui o tal do G6 com 10 pontos. Na sequência internacional, Bahia também com 10 pontos, o Ceará e o Goiás e o Botafogo tem 9, o Clube Atlético Paranaense tem 7, a Chapecoense tem 7, Fortaleza tem 7, o Fluminense tem 6, o Cruzeiro tem 6, na zona do rebaixamento o CSA tem 6, o Grêmio tem 5, o Avaí tem 3 e o Vasco da Gama do Pô Fechou, Vanderlei Luxemburgo, tem apenas 3 pontos. Mas o senhor vai sair dessa, senhor Vanderlei Luxemburgo? Conte conosco. Eu gosto muito do Luxa. O Luxa ganhou muito no Corinthians, cara. Muito legal. Gosto muito do professor Vanderlei. Acorda, professor Vanderlei. Só não gosto muito do Vasco, né? Mas vamos lá, vamos torcer pro professor aí para que ele saia dessa situação incômoda. Pode crer. É isso aí, rapaziada. Para finalizarmos aí o primeiro bloco falando sobre o Campeonato Brasileiro, vamos à análise da partida na participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata, o moço de Sorocaba. Sobre a vitória do último domingo frente ao São Paulo, fala o comentarista, o sempre presente, Wagner Hiroi. Boa tarde, Alex Dinardi. Está certo que o Corinthians vinha de 2 vitórias contra o Atlético Paranaense e Deportivo Lara, mas
A verdade é que o fato do jogo do último final de semana ser um clássico fez com que a equipe entrasse mais uma vez com espírito diferenciado, comportamento mais aguerrido, determinado, sob o comando do Fábio Carille. É assim quando o Corinthians atua em clássico e o Carille é o técnico. Por isso que tem esse excelente aproveitamento do treinador corintiano. Ele faz com que os jogadores incorporem o espírito, a importância do jogo e que os jogadores entrem mais ligados na partida. O Corinthians jogou sendo dominador o tempo todo, o Cássio fez apenas uma defesa e o Corinthians teve 6 finalizações durante toda a partida, o que nos mostra que é um time que sabe a hora certa de crescer. E cresce em clássico, e quando ganha clássico, cresce no campeonato também. Foi assim no Paulista, e provavelmente vai ser assim no Brasileiro, o que pode dar moral para a continuidade da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Entre as participações, destaco o Júnior Urso, que foi um jogador muito ativo no ataque. O Sornosa, que poderia ser só um jogador de frente, mas também marcou demais, foi de muita garra. E lá na frente, Wagner Love e Gustavo continuam sendo jogadores que atuam bem, tanto quando estão sozinhos, quanto quando estão juntos na equipe. Aqui é Wagner Herói, comentarista da Rádio Coringão para o Timão Universitário. É isso aí, meu caro Wagner Herói, muito obrigado pela participação. É isso aí, não some não, meu caro Wagner Herói, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos em frente com o nosso Timão Universitário dessa semana, falando de Copa Sul-Americana, pois o Corinthians foi à Venezuela e, além de administrar, ampliou a vantagem construída em Itaquera. Com gols de Júnior Urso e Júnior Sornosa, o Corinthians fez 2-0 novamente no Deportivo Lara. A Rádio Coringão narrou assim os 2 gols da partida na voz de Fábio Marcondes. Vai Corinthians, vai Júnior Urso, vai Sornosa, vai Fábio Marcondes. É falta pro Corinthians do lado direito no campo de ataque. Quem tá nela? O Jadson? Ou o Sornosa? É o Jadson. Jadson colocou dentro da grande área, a bola batida! Que balança a rede na marca de 32 minutos de partida do primeiro tempo, numa boa cobrança do Jadson, colocou na marca do pênalti o Júnior Urso de perna direita, mandou pro fundo do gol, aberto o placar em Lara, no Metropolitano de Lara, o placar está aberto, 1 pro Corinthians, 0 para o Deportivo. Para Wagner Love, que pede bola, Wagner Love pediu também, tocou pro Wagner na linha, fundo, cruzou para trás, nossa! Sornosa é o pé que balança a rede na marca de 9 minutos de partida do segundo tempo, numa jogada que começou pelo lado esquerdo, foi se desenhando, o Corinthians foi tocando a bola e o Fagner recebeu, a bola rolou na marca do pé. É, meu caro Fábio Marcondes, é isso aí, a emoção do gol da Rádio Coringão. Aliás, parabéns aí pra equipe da Rádio Coringão, transmitiu a partida frente ao Deportivo Lara, e o Fábio Marcondes correu pro Parque São Jorge para transmitir o futsal do Corinthians, que ontem jogou o Campeonato Paulista de Futsal. Daqui a pouco a gente fala também desta partida. E aí, rapaziada, como nós falamos semana passada, o Lara é um time que toca bola, chegou até a ter ontem, em Itaquera eu não me recordo, mas ontem lá no Metropolitano de Lara, o Deportivo teve a possibilidade de fazer gols, né? Chegou com perigo, né? Teve algumas defesas boas do Cássio, intervenções do Manuel, a defesa marcando bem ali. O Fagner também teve algumas dificuldades, mas no geral
nenhum problema maior, né, Elias, para classificação, né? Isso. E cada jogo, né, a gente vê que o Fagner, sem palavra pro Fagner, né? Ele, eu acho que qualquer torcedor hoje sabe que, né, nem o fato do corintiano tá falando isso. Eu acho que o cara que é esportista mesmo reconhece que o Fagner realmente é o melhor lateral em direito em atividade no Brasil. E o adversário também ontem, a gente sabe que ele é um pouquinho abaixo também. Eu acho que ele é um pouquinho abaixo a qualidade dele. E o Corinthians, ele também tá conseguindo ter apresentações boas nos últimos jogos. Como a gente falou, o Manuel Henrique tá passando total segurança, o Danilo Avelar jogando bem. O Júnior Urso, quando eu vejo o Júnior Urso marcar gol, eu lembro de você falando que ele não sentiu a camisa, né? Nunca. Ele vestiu a camisa e saiu com o abraço. Então o Corinthians tá se mantendo muito bem nesses últimos jogos. Hein? É verdade. Vem evoluindo aos pouquinhos, né? Também achei a partida aqui em Itaquera, o primeiro jogo, achei que o Corinthians atuou muito bem, né? Mesmo com a fragilidade clara do adversário, mas o Corinthians atuou bem, vem fazendo a parte dele, né, Vitão? Vem ali trabalhando, né? Tentando melhorar a cada dia e fazendo a parte dele e, poxa, tem muito adversário preocupado aí com o Corinthians nessa evolução, né, Vitor? A camisa pesa bastante, né? Exatamente, a camisa pesa e até pelo destaque que o Elias disse muito bem sobre o Júnior Urso, né? Ele vem chegando muito mais na área desde o jogo contra o São Paulo. Ele vem entrando na área e era questão de tempo sair um gol dele aí em qualquer jogo. E saiu contra o Lara, né? Ontem, né? Gol de coxa. E ele se vestiu a camisa e saiu como se estivesse jogando, como se o Paulinho tivesse voltado, né? E aí ele tá jogando muito bem mesmo. E sobre a partida, o Corinthians, ele já tinha 2-0, né? Já tava, mesmo com a fragilidade do adversário, tinha que ter um certo cuidado, mas o adversário não passou isso, né? Mesmo no começo do jogo, algumas chances perigosas e tal, mas não teve por alguns lances que falou assim, essa bola o Cássio salvou, essa aqui outra, tiramos em cima da linha. Então foi um jogo tranquilo, entre aspas, né? E vale para a próxima fase agora, né? Que a gente pega um time mais uma vez desconhecido, né? O Wanderers, que no campeonato no Uruguai também não vem muito bem, mas tem que tomar um certo cuidado com todos os jogos, para falar a verdade, né? Copa é complicado, né, Vitor? Porque às vezes você toma um golzinho ali, exatamente, né, de bola parada, desviou em não sei quem e tal, e aí o time acaba perdendo um pouco a linha, né? Não consegue se recuperar. Então, Copa você tem que estar esperto. E assim, eu atribuo a pressão do Lara ao fato de que eles precisariam do resultado, né? Tomaram 2-0 aqui. É óbvio que os caras vão tentar, a qualquer custo, diminuir essa vantagem ou tentar ganhar, né? Pô, imagina só, pro Lara da Venezuela, o que seria uma conquista vencendo um Corinthians, né? Um dos maiores clubes do mundo. Então os caras têm essa motivação um pouco maior, mas a limitação técnica, claro, não permitiu que eles desenvolvessem um melhor jogo. E também falta uma peça ali, um cara no meio campo pensante, um finalizador. É um time que toca bem a bola. Nada mais que isso também, né, Vitão? É bem básico o time do Lara, né? É bem isso mesmo. E agora no começo tem essas equipes que a gente sabe que é meio sem expressão, que o Corinthians é favorito, mas com o andar da competição vai ficando mais difícil, né? Isso é claro. E pelo chaveamento, né, a gente tem duas opções, né? Ou Fluminense ou Penharol. E aí já começa a ter essa dificuldade e aí que o Corinthians, ele parece que cresce mais, né? Parece que cresce mais e não sente esses jogos e joga bem como se fosse normal. Tomara que continue assim, né? Exatamente, tomara. Tomara. É isso aí, gente. É a análise basicamente aqui, uma análise geral sobre essa classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana, frente ao Lara da Venezuela, como o Vitor antecipou. O Corinthians enfrenta o Wanderers de Montevidéu na próxima fase, que já são as quartas, é isso, né? Ou são as oitavas, não, tá certo, é isso aí. Essa foi uma Vixe, agora nós temos
prévia da oitavas de final. Eu não sei nem como que fala isso, mas tudo bem, vamos nessa, vamos achar que é isso. É uma fase antes das oitavas de final, que não é oitavas de final, mas também não é fase de classificação. Então, né, um dia a gente vai entender isso, essa mecânica toda. Mas agora, como sempre, hora da análise individual de cada atleta na atuação contra o Deportivo Lara, na classificação do Corinthians frente ao Deportivo Lara. Está no ar o nosso Provão. Provão. Vamos lá, antes do Provão, meu caro Kleber, eu esqueci de chamar o comandante Fábio Carilli pra resumir a partida de ontem, cara. Pô, aqui se não tem o Carilli, o que tem, velho? Pô, o elenco já tá reduzido, rapaziada já tá pedindo aumento de salário. E aí, eu não chamo o comandante pra falar, o Carilli que ontem deu entrevista ao lado de Júnior Sornosa, tava bem bacana, o repórter venezuelano fez uma pergunta de uns 2 minutos, o Sornosa traduziu pro Carilli em 10 segundos e o Carilli respondeu. Foi muito legal a entrevista coletiva do Carilli ontem lá na Venezuela. Por favor, comandante Fábio Carilli, é o senhor quem fala aqui no Timão Universitário. Eu acredito muito nesse grupo, né, esse grupo do Corinthians, porém eu sei que tudo requer tempo, né? Então, trabalhando comigo, com a minha comissão, são 25 jogadores trabalhando pela primeira vez. E é um grupo de qualidade, mas requer tempo, né? Então, estamos vindo numa sequência boa, isso passa mais confiança, objetivo alcançado aqui na Venezuela, e agora os nossos pensamentos passam a ser pela Copa do Brasil, enfrentar o Flamengo terça-feira no Brasil. Sim, isso é algo que eu trabalho muito, falando da parte da compactação, as linhas bem próximas, né? Eu acredito que o futebol é assim, tem que ser assim. O sistema defensivo hoje é o 4º jogo sem tomar gol. 4º jogo sem tomar gol, isso não passa só pelo goleiro ou pelo sistema, pela linha defensiva, mas sim pelo grupo todo. Como também para fazer um gol tem a criação que começa lá de trás. Então estou muito feliz assim pelo entendimento do grupo, os jogadores novos, caso do Sornosa aqui, primeiro ano no Corinthians, já entendendo o que é, já levantou um título de campeão paulista, né, e vamos em busca de mais objetivos esse ano. É isso aí, meu caro Fábio Carilli, a análise da partida de ontem. Vamos direto então pro Provão, né? Faz de conta que o Carilli falou aqui no começo do Provão, antes da nota dele, né? Depois a gente dá a nota pro Fábio Carilli aí. Vamos lá, rapaziada. Bom, no gol, como sempre, o goleiro Cássio, meu caro Elias, começa contigo. Cássio dá 8 pra ele, sem palavras pra ele, passa muita segurança, né? A gente já sabe do histórico dele, pra mim, o melhor goleiro da história do Corinthians. Né? Pode crer. Nota 8. É isso aí, Vitão. Nota do Cássio na partida de ontem. Goleiro Cássio, nota 7. Eu dei 8 aqui também, concordo com as palavras do Elias. Na lateral direita, jogou o Fagner e depois saiu machucado, né? Depois de dar o passe, inclusive, pro gol do Sornosa, né? Passe do Fagner, entrou o Michel Macedo. Nota dos dois, por favor, Elias. Fagner 8, né? Melhor lateral indiscutível, e Michel Macedo dá 7 pra ele. Boa. Fala, Vitão. Fagner muito seguro, né? 8, vou acompanhar o Elias, e Michel Macedo 6,5. Eu dei 8 pro Fagner e 6 pro Michel. Fagner, de fato, voando em campo, e o titular da seleção é um cara de 36 anos que nunca jogou absolutamente nada com a camisa amarela. O zagueiro, eu sei que tem muita gente que gosta, viu? Mas eu, sinceramente, olha, pra mim, pica couve. O zagueiro central, Manuel. Fala aí, meu caro Elias, a nota do Manuel. 8 também. E aí, Vitor? Evoluindo e evoluindo bem, 7,5. Eu dei 7 pro Manuel aqui, jogando muita bola, muito bem analisado, Vitor. Do lado do Manuel joga o Henrique, meu caro Elias, nota do Henrique. 7,5 pro Henrique. E aí, Vitor? 7,5 também. Eu dei 7 pro Henrique aqui também. Danilo Avelar na lateral esquerda. Fala, Elias. Danilo Avelar, 7,5 também. E aí, Vitor? 7. Dei nota 7 aqui também, fechando a defesa aqui pro nosso Danilo Avelar, que também virou o dono da posição. Na cabeça de área, volante Ralf, meu caro Elias. Ralf, 8. Ralf, é impressionante a segurança que ele passa, né? Pro também. quarteto defensivo ali, ele é o primeiro ali.
pela experiência e pelo que tá jogando também, tá jogando muita bola. E ontem foi até dar passe lá no meio campo. E aí, Vitor, nota do Ralf? Nota 8. Eu dei 7 pro Ralf aqui, mantendo sempre a média. Do lado do Ralf, o autor do gol, Júnior Urso. Depois o Urso saiu e entrou o Richard, meu caro Elias. Nota dos dois, por favor. O Júnior Urso eu vou dar 9 para ele, pelo gol e pelo que ele tem jogado desde que chegou no Corinthians, né? Nem nos últimos jogos, né? Desde que chegou. E o Richard dá 6,5 para ele. E aí, Vitor, nota de Urso e Richard? Júnior Urso, nota 9, né? Ele vem desde do jogo contra o São Paulo entrando na área e não sente dificuldade, né? Tá jogando realmente muito bem. Nota 9 para ele e pro Richard, nota 6,5. Eu dei 8 pro Urso e 6 pro Richard. É isso aí. Ao lado do Urso aí, complementando não, o primeiro homem da armação aí, que inclusive eu acho que esse esquema aí pode vingar, viu, Fábio Carilli? Preste bem atenção aí, reveja a tua partida contra o Deportivo Lara, tenho certeza que o Carilli faz isso, trabalha muito, né? Sabe muito bem, tá muito consciente do que fazer, mas essa formação com o Jadson bem fisicamente, ela pode render. Do lado do Urso, aí junto, fazendo ali o terceiro homem no meio do campo, né? O Sornosa, meu caro Elias, que inclusive fez o primeiro gol dele, né? E diga-se de passagem, como diz o craque Neto, né? Que é a frase do Neto, diga-se de passagem, virou a frase do Neto, é o primeiro jogador equatoriano a vestir a camisa do Corinthians e é o primeiro equatoriano a fazer um gol com a camisa do Corinthians. Então, né? O Sornosa, que além de tudo, além das assistências, né, que dá aí para os gols do Corinthians, fez o seu gol e também vai cavar um lugar no time. Aí não tenho dúvida disso, eu gosto muito do futebol do Sornosa. Fala, Elias, a tua nota do Sornosa. 8 para ele alternou um pouquinho nos últimos jogos, mas ele tem conseguido manter uma média muito boa no Corinthians. Verdade. E aí, Vitor? Júnior Sornosa, nota 8,5, jogando muito bem. Eu dei 7,5 aqui pro Sornosa, mas é isso aí mesmo, cara. Tá jogando muito bem e tá achando seu lugar no time e, pelo visto, lá parece ser um cara muito querido pelo elenco, né? Isso é importante, isso é muito importante. Jadson, complementando o meio do campo, meu caro Elias. Jadson, 7,5. E aí, Vitor? 7,5 também. Eu dei 7 pro Jadson aqui, mas gostei ontem da movimentação do Jadson. Ontem não se escondeu do jogo contra o Lara, foi bem aí no primeiro tempo, inclusive deu aquele escape, né, pro meio campo, enquanto o Corinthians passava alguns venenos ali na defesa. O Jadson foi bom escape, principalmente no primeiro tempo. Aqui no ataque jogou o Cleison aqui pelas pontas e depois entrou o Gustavo no lugar dele. Por favor, Elias, a nota de Cleison e de Gustavo. O Cleison, 7,5 e o Gustavo, 7. E aí, Vitor? 6,5 pros dois. 6,5 pros dois, concordo aí com a nota do Vitor. Acorda, hein, Cleison? Vai perder a posição pro Everaldo, hein? Porque outra vez o Cleison não jogou bem contra o Lara da Venezuela. Que coisa. No comando do ataque, Wagner que ontem não fez gol, né? Costumeiramente não fez, está acostumado a fazer gols, né? Costumeiramente acostumado é demais, né? O Wagner, que está acostumado a fazer gols, ontem não marcou, não deixou o seu golzinho, mas ajudou bastante ali no ataque, né? Segurando os zagueiros ali do Lara. Qual que é a tua nota do Wagner, meu caro Elias? 8 para ele teve ele briga bastante, né? É legal ver ele jogando. Ele é bem guerreiro, bem espírito do Corinthians mesmo, né? E ele realmente conseguiu a vaga de camisa 9. 8 para ele. E aí, Vitor, nota do Wagner? Nota 7 para ele. Teve até uma chance ali que quase fez o gol, mas o passe veio forte, ele não conseguiu o domínio. Mas tá jogando muito bem, foi razoável, nota 7. E ele deu uma cabeçada no primeiro tempo, eu não sei de quem foi o cruzamento, mas ele fecha no primeiro pau, cabeceia e o goleiro do Lara fez uma defesa monumental, cara. Foi no segundo tempo, aliás, no comecinho do segundo tempo do jogo, cabeçada de centroavante mesmo,
movimentação de fechar pro primeiro pau, cabeceou perfeito e o goleiro fez uma baita de uma defesa. Nota 7,5 pro Wagner Love e a nota instituída por Dom Agenor Júnior de Fábio Carille. Por favor, meu caro Elias, nota do Carille na partida de ontem. 8 para ele. E aí, Vitor? Concordo com você, Alex. O esquema tático pode ser que funcione dessa maneira. Nota 8 para ele também. Nota 8 pro Fábio Carille, que ontem vibrou nos gols do Corinthians. É isso aí, mano. Tem que ter uma energia também aí, senão os caras vão acabar achando que você não tá muito preocupado aí com se ganha ou se perde. Valeu, professor Fábio Carille. É isso aí. Para finalizarmos o assunto Copa Sul-Americana, vamos à segunda parte dos colaboradores da Rádio Coringão. Sobre a classificação frente ao Deportivo Lara, fala a memória viva da Rádio Coringão. Fala o meu amigo Domingos Sala Vargas. Saudações, Alex Dinardi, saudações a todos do Timão Universitário. Ontem o Corinthians conseguiu ultrapassar o Deportivo Lara, passou para a próxima fase da Sul-Americana. Uma partida atípica, né? Devido até mesmo o horário. O Corinthians que recebeu uma certa pressão no início da partida, o ímpeto do Deportivo Lara em tentar reverter o placar, né, conquistado aqui na Arena Corinthians por 2-0. Ficou pelo menos até uns 25 minutos sendo pressionado. Depois disso começou a impor um pouco mais o ritmo de jogo, conseguiu o seu gol através de uma cobrança de falta. O Júnior Urso fez de joelho e com isso o Deportivo Lara foi caindo, né, até a virada do primeiro tempo. Segundo tempo eles tentaram novamente entrar para tentar conquistar o resultado. Isso durou uns 5 minutos, também não conseguiram, e o Corinthians conseguindo o segundo gol. O jogo virou uma sessão da tarde, né, para assistir com pipoca tranquilo, né, devido a uma diferença muito grande na questão técnica das duas equipes. Mas valeu o empenho, né, a gente tem que parabenizar o empenho do pessoal do Deportivo Lara, tentando, né, fazer alguma coisa para poder superar toda essa situação da Venezuela. Muito obrigado, Alex Dinardi, mais uma vez, participação aqui no Timão Universitário. Saúdo a todos também, os ouvintes da Rádio Coringão. Muito obrigado a todos e vai Corinthians! Vai Corinthians, meu caro Domingos Sala Vargas, muito obrigado novamente, memória viva da Rádio Coringão, grande Domingão, um abraço pro Gabriel Sala Vargas também, filho do Domingos e amigo da Rádio Coringão, junto com a gente sempre aí, pode crer. Vamos lá, antes de entrarmos no assunto Copa do Brasil, é hora de ouvirmos a voz do povo na Rádio Coringão. Essa semana, o Timão Universitário perguntou à audiência da Rádio Coringão se o Corinthians reverte ou não o resultado na Copa do Brasil contra o Flamengo na próxima terça-feira. Está no ar o Fala Fiel com Vitor Rossi. Fala Fiel. Fala Vitão. Vamos lá, Alex. Começando aqui via Instagram com Alves da Fiel. Ele diz: Timão ganha de 1-0 e Cássio se garante nos pênaltis. Olha lá, quer sufoco. Obrigado, Alves, pela participação. Temos também o Marcos Menezes. Ele diz que o foco tem que ser a Sul-Americana. O pessoal tá achando o caminho da Sul-Americana teoricamente mais fácil, mas, cara, acho que não tem muito isso aí, não. Tem que... Eu acredito que o Corinthians consiga batalhar por todas as competições aí de maneira igual, né? Vamos lá, vamos jogando, não tem que priorizar nada, tem que tentar jogar igual em todas, porque acho que dessa maneira a coisa acontece, né? E se por um acaso não der certo, pelo menos você se esforçou, né? Tentou, fez alguma coisa, né? Se movimentou para tal. E todas são difíceis, né? Pois é. E terminando aqui a participação via Instagram, temos a Andrea Mantovani. Ela diz: passa o Flamengo por 2 gols de diferença. A Andrea tá confiante, hein? Essa já falou 2-0 e vamos que vamos. Mais alguém, Vitor? Temos via Facebook a Juliane Grazielli. Ela diz: por mim vai conseguir sim. Nosso timão é muito bom e vai conseguir reverter o placar contra o Flamengo na Copa. Mais uma ouvinte confiante. As mulheres estão confiantes, tanto a Andrea Mantovani quanto a Juliane Grazielli. Obrigado, gente, pela participação aí no Facebook e no Instagram. É isso aí, né, Vitão?
Exatamente. Beleza. Vamos lá, vamos dando sequência ao Timão Universitário de hoje, falando agora de Copa do Brasil. Haja coração, terça-feira, hein, meu compadre? Vocês fazendo prova, ó que legal. Na próxima terça-feira, o Corinthians vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no Maracanã, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Antes de nós, quem opina sobre este jogo é o moço de Bipitanga, Gilvan Alves Antunes Coimbra Neto, que tem o maior nome, o nome do Gil cada vez vai crescendo mais, daqui a pouco o roteiro só tem o nome do Gil. Fala, Gil, a coluna do Gil é o que está no ar agora. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes do Timão Universitário. Eu sou o Gilvan Alves. Eu vou estar falando um pouco sobre o que eu espero do jogo de terça-feira, né, na decisão do Maracanã entre Flamengo e Corinthians. A equipe corintiana vem da classificação, né, em cima do Deportivo Lara na Sul-Americana, vem motivada, vem com a equipe mais forte do que foi jogar no primeiro jogo. No primeiro jogo a equipe do Flamengo se mostrou superior, a equipe do Corinthians venceu de 1-0, mas a equipe do Flamengo nesse meio tempo perdeu seu técnico, não perdeu... Abel Braga pediu demissão, mesmo a equipe estando em boa fase no campeonato, ele pediu demissão porque disse que eu não tinha apoio da diretoria, tudo. Mas o que eu espero para esse jogo é que a equipe corintiana vem forte, vai bater de igual para igual com o Flamengo, mesmo com o Flamengo com a vantagem. Eu acho que o Corinthians não vai ficar jogando para trás, porque é sempre assim, né? A equipe corintiana em decisões sempre dá um gás a mais. Mas vai ser um ótimo jogo aí que a gente vai comentar no próximo programa. É isso aí. Valeu, Alex. Gilvan Alves pro Timão Universitário da Rádio Coringão. Rapaz, a coluna do Gil da semana. Valeu, Gil. Obrigado pela participação e pela colaboração aí com a gente nessa sexta-feira de Timão Universitário. Bom, rapaziada, clássico das multidões aí na próxima terça-feira. Terça-feira, hein? Fiquem espertos. Terça-feira, 21h30, a bola rola no Maracanã. E aí, meu caro Elias, o Corinthians passa pelo Flamengo ou não? Acho que passa sim, Alex. Vai ser difícil, né? Mas o Corinthians, a gente bem sabe que quando é muito fácil, alguma coisa tá estranha, né? A gente tem que enfrentar essas dificuldades, né? O Flamengo agora sem técnico pode ser um começo de alguma luz pro Corinthians também, talvez enfraqueça. Os torcedores acham que é uma boa, né? Mas querendo ou não, vai ter meio que uma inconstância, né? Não sabe quem vai chegar, não sabe, né, o que vai acontecer. Então eu acho que também até esse fator pode ajudar o Corinthians a passar, né? Eu concordo plenamente, Elias. E você, Vitor? Vamos passar? Tá confiante? É bom aproveitar esse momento turbulento do Flamengo aí também, né? Então, a saída do Abel pode ser realmente, como o Elias falou, realmente uma luz, né? Eu, sinceramente, eu acho que o Corinthians não passa. Acho que é muito difícil, né? O Flamengo conseguiu o resultado, é de 1-0, a gente sabe que não tem nada ganho, mas eu acho o time do Flamengo muito forte. Mesmo sem treinador, o time do Flamengo é muito forte. Ainda jogando no Maracanã. Eu espero que o Corinthians me surpreenda, né? Eu que acho que não vai passar, mas espero que o Corinthians me surpreenda, mas vai ser muito difícil mesmo. Jogo duro, clássico, né? O elenco do Flamengo é numeroso e tecnicamente muito bom, mas eu acho que a diretoria do Flamengo acabou dando um tiro no próprio pé, demitindo o Abel Braga, porque a campanha do Abel não era ruim, eles não gostam. A verdade é a seguinte: a torcida do Flamengo nunca gostou do Abel Braga porque o Abel jogou no Vasco da Gama e depois foi campeão como técnico pelo Fluminense. E o Abel, na primeira passagem dele pelo Flamengo, ele não foi bem, e aí o pessoal pegou no pé dele e tal, e continuou pegando no pé dele nessa campanha agora de 5 meses aí, vencendo a Florida Cup, vencendo o Campeonato Carioca e tal, e fazendo uma média ali, né? O Flamengo tá jogando ali no... Claro, eu também acho que poderia estar um pouco melhor, né? A torcida do Flamengo tem razão nesse ponto, mas encher o saco do cara que tá fazendo uma baita de uma campanha, mas como também não é o Flamengo Universitário o programa,
cada um com seus problemas. O Corinthians vai ao Maracanã e eu acredito na vitória corintiana, na passagem corintiana frente ao Flamengo na Copa do Brasil. O Corinthians tem bom retrospecto no Maracanã e a torcida do Corinthians também vai estar presente fazendo uma bela festa, né? Eu acho que o Corinthians tem toda a possibilidade de passar, sim, principalmente nesse momento de evolução que o time vem jogando um pouquinho melhor, tá certo? É isso aí, falamos de Copa do Brasil, terça-feira. É nosso dever lembrar que a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Camisa 12 e a Rádio Itaquera 87,5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida da próxima terça-feira contra o Flamengo pela segunda e decisiva partida das oitavas de final da Copa do Brasil. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, fiel. Pode crer, na terça-feira de futebol você entra em campo meia hora antes do jogo. A partir das 21 horas, o narrador Fábio Marcondes chega para levar a emoção, a maior emoção à nação corintiana. Nos comentários da partida, a memória viva da Rádio Coringão, Domingos Sala Vargas, nas reportagens Tatiana Araújo e a técnica do nosso Matheus Pereira, técnica e apresentação. Venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do rádio. E agora é hora de manter viva a memória corintiana no nosso Timão Universitário. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Eternamente dentro dos nossos corações. O pernambucano Antônio José da Silva Filho, mais conhecido como Birubiru, nasceu no dia 18 de maio de 1959. Biro começou a carreira no Sport Clube do Recife e se transferiu para o Sport Clube Corinthians Paulista em 1978. À época, o folclórico presidente corintiano Vicente Mateus o anunciou como Lero Lero, o que provocou brincadeira dos rivais. E até hoje, né, o pessoal brinca com o Birubiru, chamando-o de Lero Lero. Volante de origem, Birubiru logo se destacou pela sua raça em campo e pela polivalência, já que por diversas vezes atuou como meia e até como atacante, tendo a oportunidade de anotar 75 gols pelo Corinthians. Vamos ouvir um desses gols do nosso Biru na final do Paulista de 1982. A narração é de Fiore Gigliotti. 0 Corinthians e São Paulo. Bola correndo, caindo, pegando para Danô. Danô na frente, na ponta direita para Sócrates, enganou, Marinho arrumou, tocou pelo lado, tentou de novo, não passou, bola bateu, espirrou, ficou para Birubiru, vai embora outra vez, deixou para Sócrates, devolveu na boca do gol para Birubiru, entrou, pode sair o gol. Atenção, soltou, é fogo, é gol! Gol! É a festa corintiana, o sorriso da criança que gosta do Corinthians, o beijo dos namorados que se amam cada vez mais por causa do Corinthians, os braços que se abrem para um só abraço, a lágrima da emoção que alimenta o grande sonho, a emoção que mostra nos olhos e no grito o que o coração sente. Numa jogada confusa, explosão da alegria corintiana. Nesse jogo o Biro marcou 2 gols contra o São Paulo e ajudou o Timão a conquistar o primeiro título da era da democracia corintiana. O Biro permaneceu no Timão até 1988. Com 590 jogos, é o 5º jogador que mais entrou em campo com a camisa do Coringão. Hoje em dia, aos 60 anos, é um dos conselheiros eleitos pelo Conselho Deliberativo do clube. Birubiru é muito querido por todos os corintianos e ainda hoje é lembrado por todos que o viram jogar, por sua raça e total entrega em campo. E também pelo seu cabelo loiro encaracolado, tornando uma figura única e tendo uma cadeira cativa, pois o nosso Biru estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. Seguimos preservando a memória corintiana aqui no nosso Timão Universitário. É a edição semanal do nosso Timão Universitário, toda sexta-feira na Rádio Coringão, ao meio-dia. Não tem segredo. Vamos lá, meu caro Rafael Salles, vamos ouvir o que o Rafa preparou para o Corinthians de hoje.
Corinthians. Há 24 anos, Viola tinha uma noite inesquecível, na semifinal da Copa do Brasil de 1995, no estádio do Pacaembu. Corinthians e Vasco decidiam uma vaga na decisão do torneio nacional, e o atacante foi mais do que decisivo, foi histórico. Após vitória por 1-0 fora de casa, o Timão saiu na frente aos 24 minutos, quando Marcelinho Carioca chutou de longe e Ricardo Rocha desviou para dentro do próprio gol. 8 minutos depois, Viola se tornou o 16º jogador a marcar 100 gols pelo Corinthians. Souza fez grande jogada pelo centro do campo e deixou Viola na cara do gol, e de perna esquerda, o camisa 9 chutou para entrar na história do Timão. Foi um gol bonito, um gol de ouro, disse o atacante na época. Aos 21 minutos do segundo tempo, Alvinegro colocou um pé na final quando Souza fez o terceiro, mas para Viola ainda faltava mais. Aos 42 minutos, Marcelinho Carioca cobrou escanteio com maestria e o atacante cabeceou sozinho para o fundo do gol. E 2 minutos depois, a defesa do Vasco vacilou. Marcelinho novamente aproveitou e deixou o Viola em ótima condição para fazer o 100º gol pelo clube e o 5º do Timão naquele jogo. Foi para dentro, vai ganhando espaço, ainda vai ganhando. Boa bola, pintou o gol, Viola! O Viola, que festa faz a fiel torcida no Pacaembu. Voz de Doutor Osmar de Oliveira, Doutor Osmar Soares de Oliveira, um dos maiores corintianos da história. Muito obrigado, Doutor Osmar. Que emoção ouvi-lo aqui no nosso Timão Universitário narrando esse gol do Viola contra o Vasco no Corinthians dessa semana. Pode crer. Obrigado, Rafa Salles. Vamos lá. Hora e vez dos esportes das outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. Hoje bem curto. Apenas falaremos de futebol feminino, mas eu preciso pegar meu celular ali, Elias, por gentileza, porque a notícia do futebol feminino, ela acabou ficando aqui no meu celular. Vamos lá falar das meninas aqui do futebol feminino, que jogaram aqui em Guarulhos no último final de semana, rapaz. Você acha que o pessoal mandou, o Corinthians está mandando os jogos aqui também no... Como que chama aquele estádio ali, cara? Eu esqueci o nome do estádio aqui de Guarulhos, ali na Ponte Grande. As meninas do Corinthians jogaram aqui em Guarulhos pelo Campeonato Paulista. E não é que eu perdi a notícia, cara? Bicho. Vamos lá, vamos falar aqui do futsal primeiro. Daqui a pouco eu vejo aqui se eu consigo localizar a notícia das meninas aqui no nosso... No site do Corinthians, cara. Tava aqui na minha mão, eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, daqui a pouco eu vejo aqui se eu consigo localizar. Para falar do futsal, pela Liga Nacional de Futsal, na última segunda-feira, o Corinthians venceu o Joaçaba no Parque São Jorge. Jogo duro, hein, rapaz? Jogo de virada. O Corinthians saiu perdendo por 2-0, porém conseguiu a virada com 3 gols de Matheus e 1 do Nenê. O Corinthians é o terceiro colocado na tabela da Liga Nacional de Futsal e joga novamente pela Liga no dia 9, próximo dia 9, contra o Campo Mourão, fora de casa lá no Paraná, certo? Pela Liga Nacional. Já pelo Campeonato Paulista, ontem no Parque São Jorge, também com transmissão da Rádio Coringão, o Fábio Marcondes narrou a partida contra o Praia Grande. O Corinthians venceu por 5-1 e garantiu a sua classificação aí no Campeonato Paulista de Futsal. Corinthians invicto aí no grupo B da competição. O Corinthians já garantiu aí com antecipação a sua classificação e fica absolutamente tranquilo. O futebol feminino, as meninas do Corinthians venceram a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, aqui jogando em Guarulhos no último domingo, 3-0. O Corinthians também vai bem aí, nada de braçadas no Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro está parado agora por conta da Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas logo mais a gente tem novidade
modalidades e sempre dá o destaque do futebol feminino, do futsal e das outras modalidades que o Corinthians disputa aqui no nosso timão universitário, tá certo? É isso aí, rapaziada, é isso aí, chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, o maestro Kleber Soares, a produção, as pautas, a edição e a participação dos alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Rafael Salles, Gilvan Alves e Vitor Rossi. Eu sou Alex Dinarte, a apresentação é minha, a coordenação do curso é da professora Flávia Delgado. Sexta-feira que vem estaremos de volta aqui na Rádio Coringão. Não esqueça, hein? Terça-feira, decisão na Rádio Coringão a partir das 9 da noite. A narração de Fábio Marcondes com os comentários de Domingos Sala Vargas e as reportagens de Tatiane Araújo, técnica de Matheus Pereira. Ao vivo, Flamengo e Corinthians, segundo jogo da decisão, né? O segundo jogo da Copa do Brasil nas oitavas de final. Pode crer. E sexta-feira estaremos de volta sempre aqui ao meio-dia na edição semanal do nosso Timão Universitário, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e vai Corinthians! Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.